Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui. Antes de apresentar o nosso palestrante da última palestra desse semestre, eu gostaria de fazer uma propaganda do nosso próximo semestre. O nosso próximo semestre é um semestre que nós fizemos uma escolha por convidar mulheres para... Pô, Marcelo. Então, é um semestre todo feminino, e nós começamos exatamente discutindo uma questão que a gente considera super importante, que é a questão de mulheres na ciência, em particular de mulheres na física. A professora Débora é a representante na Sociedade Brasileira de Física relacionada da Comissão de Gênero da Sociedade Brasileira de Física. Depois nós vamos realmente falar sobre questões ligadas à física, e nós temos a professora Marina Nielsen, do Instituto de Física Teórica, do Instituto de Física da USP, a professora Ida Cerdeira, que é daqui do IFT, e a professora Flávia Sobreira, falando sobre o eclipse de Sobral, porque esse ano nós comemoramos 100 anos do eclipse de Sobral, que aconteceu em 1919. Então, eu convido todos vocês a também prestigiar as palestras do semestre que vem. A gente vai fazer essa divulgação no Facebook, como a gente costuma fazer. Ela também vai estar na página. Se vocês entrarem na página do Instituto de Física Teórica, eu também convido vocês a se conectarem no Google Groups do Física ao Entardecer para receber o convite para as próximas palestras. Então, tem o link lá na página para esse grupo do Google que vocês cadastram. Então, cadastra os seus e-mails e recebe os convites. Então, com isso, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso palestrante. Inicialmente, a palestra ia ser ministrada pelo professor Harry Westphal, que é do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Infelizmente, ele teve um problema e não pode vir, mas o professor Júlio César, que está aqui, também é pesquisador lá do Síncrotron e, gentilmente, então, tomou o lugar do Harry para vir dar a palestra sobre a fonte de luz síncrotron. O professor Júlio é pesquisador no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que pertence a um guarda-chuva chamado CNPEM. Ele fez a graduação, mestrado e doutorado lá na Unicamp e, durante o seu pós-doutorado, na verdade, na Unicamp, mas também trabalhando com luz síncrotron, que é exatamente a fonte anterior, a que ainda está em operação lá em Campinas. Durante seu pós-doutorado, ele foi para a França, no síncrotron que tem lá na França, trabalhando durante 3 anos. Então, ele tem uma overdose de síncrotron pela vida dele. Nasci e me criei no síncrotron. É verdade, você está lá desde o comecinho, né? Assim, desde o primeiro ano da graduação. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, e ele vem falar exatamente sobre o Sirius, que é o grande projeto brasileiro de ciência e tecnologia. Então... Obrigado, Alexandre. Tá tudo certo? Então, aqui... Acho que... Nós estamos também ao vivo no Facebook, e se você então está no Facebook assistindo a gente e tem alguma pergunta, pode mandar e a gente transfere para o palestrante na hora apropriada. E, obviamente, se vocês tiverem perguntas, também podem fazer. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade que o IFT está dando para a gente falar um pouquinho do Sirius. Já que mudou o palestrante, eu mudei um pouquinho também o título do seminário, tá certo? A essência é a mesma, mas eu só coloquei aqui em 3 perguntas. Sirius, o que é? Para que serve? E eu gostaria muito de chegar no final da palestra falando como usar, porque esse é o principal acho que apelo desse projeto. Deixa eu ver se aqui está legal. Então, para que a gente consiga chegar nisso antes da meia-noite, a minha intenção é que responder essas 3 perguntas passando por essas etapas. Inicialmente, falar o que é essa máquina. E é uma máquina bastante sofisticada, que, a grosso modo, a gente poderia resumir como uma grande lâmpada, tá certo?
Bem, agora não posso nem pedir para não falarem para o pessoal da máquina, porque está sendo divulgado, né? Vai estar sendo gravado e feito stream. Mas, assim, é uma grande lâmpada, mas que tem características muito peculiares e que faz valer a pena o investimento nela. Isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa primeira parte. Agora, o porquê que vale a pena é o que se faz com isso. É mais importante do que a ferramenta, é o que se faz com a ferramenta. Então, eu gostaria, depois de entrar nos detalhes, com alguns exemplos o que já foi feito, mas por se tratar de um projeto, eu gostaria de chamar a atenção para o que a gente vai poder fazer com esse novo projeto, que não se pode fazer atualmente. E, finalmente, mostrar que esse laboratório ele tem uma abordagem diferente de um laboratório standard acadêmico. Ele é um laboratório aberto, é um laboratório para a comunidade científica. A minha função lá dentro é receber o pesquisador que vem de fora, tá ok? Então, comecemos. O que é luz síncrotron? A luz síncrotron, a forma mais simples de começar a abordar a diferença é pensar o que é a luz normal. Na verdade, a gente chama de luz, e aqui tem alguma coisa por debaixo dos panos que eu tenho que falar para vocês, porque é uma anedota muito boa. O laboratório inicial, hoje se chama Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, é um dos laboratórios, eu vou mostrar a estrutura no final, mas inicialmente, na década de 80, começou como Laboratório Nacional de Radiação Síncrotron, como quase todo laboratório síncrotron no mundo usava o termo radiação, porque luz é radiação. Mas para aqueles que são mais ou menos da minha idade, ou um pouquinho mais velhos, vão lembrar que em 80 a gente teve um caso muito grave aqui no Brasil e em Chernobyl. Então, aqui nós tivemos um problema com o césio. E o termo radiação virou um tabu, né? Então, radiação não pegava bem. Então, o laboratório passou para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Então, eu vou falar de luz o tempo todo aqui. Mas, para mim, o termo mais... Em física, para a gente, o jargão para tudo isso seria radiação. Radiação eletromagnética. E como se produz radiação eletromagnética? Vocês têm um acelerador de partículas, cada um de vocês tem um aí. O meu está aqui mostrando a hora, ó. Tá certo? Esse cara aqui, ele acelera elétrons na antena dele, que é uma coisinha bem pequenininha aqui, e são esses elétrons acelerados na antena que emitem radiação em gigahertz, que é a radiação, que é o sinal do telefone celular. Então, toda radiação, na verdade estou exagerando aqui, mas uma forma de produzir radiação é justamente assim, você ter uma carga livre e acelerar essa carga livre. A carga mais simples de acelerar, mas não é a única que se faz isso, mas a mais simples, são os elétrons. Porque os elétrons são fáceis de produzir, são leves e com um pouco de energia você consegue dar bastante velocidade para eles. Mas se você simplesmente acelerar um elétron com velocidades normais, standard, ou seja, em física isso significa velocidades muito pequenas comparadas com aquelas da luz, esse elétron vai emitir radiação em todas as direções. A gente chama isso de uma irradiação isotrópica, praticamente. Existem modelos matemáticos para descrever essa radiação, mas o fato é que, para quem já fez um pouco de física, para quem lembra das coisas de rádio, existe um modelo de antena de dipolo, uma emissão de dipolo. Então, na verdade, um elétron acelerado, ele emite com um grande cone para frente e para trás dele. Isso é uma radiação de dipolo, é uma radiação isotrópica do elétron. Comecemos a dar velocidade para esse elétron, até o momento em que ele chega em velocidades muito próximas à velocidade da luz. É o caso relativístico. E, nessa situação, a coisa muda. O formato da radiação já não é mais o mesmo praticamente em toda a direção do espaço. Ele se concentra num cone muito estreito na direção de propagação desse elétron. E toda essa radiação que estava em toda a direção acaba se concentrando e você tem um feixe de radiação que é emitido. É esse feixe de radiação que é emitido no caso dos elétrons terem velocidades muito altas, próximas à da luz, é que a gente chama de radiação síncrotron. Esse é um dos primeiros casos de aplicação da teoria da relatividade. Assim que o Einstein lançou a teoria da relatividade, 10, 15 anos depois, os russos foram lá e calcularam o espectro que uma partícula carregada deveria ter se fosse acelerada em velocidades relativísticas.
e aquilo foi a primeira vez que se falou da possibilidade de emitir uma radiação diferente com os elétrons que acabavam de ter sido conhecidos. Então, aqui, a primeira informação importante de hoje é que a radiação síncrotron é aquela emitida por cargas elétricas aceleradas em velocidades muito próximas à da luz. E quão próximas é isso? No caso que eu vou falar para vocês, do projeto que eu vou mostrar, isso aí é 99,9999, tem uns 4 ou 5 noves, se eu não me engano, depois da vírgula, da velocidade da luz, tá certo? Eu vou colocar alguns números mais para frente. Então, a informação, radiação síncrotron é a radiação emitida por uma carga acelerada. Pois não? O fóton que é produzido, ele vem da energia cinética que você dá para o elétron? Como é gerado esse fóton? O elétron perde energia quando ele emite o fóton. E a gente tem que repor. E isso é toda a arte da aceleração, é repor. E eu vou ter mais uma anedota a esse respeito, um pouquinho para frente, porque isso é extremamente importante. Isso aí determina a ótica de elétrons que você tem para a sua fonte síncrotron. Se você quer emitir fótons ou se você quer só acelerar e evitar os fótons. Eu vou chegar bem nesse ponto, porque é extremamente interessante isso. Mas a informação é essa. Mas o que é importante daqui para frente é mostrar quais são as características dessa radiação que fazem com que valha a pena produzi-la, tá certo? Então, a parte teórica disso foi determinada logo no começo do século XX, tá certo? O pessoal descobriu o elétron no final do século XIX, Einstein teve o Anno Mirabilis dele lá em 1905, publicou um monte de coisa. Na década de 1910, 1920, 1930, vários russos já tinham calculado qual seria o comportamento, mas demorou até a década de 40 para as pessoas, para ser observado. Esse daqui é considerado o primeiro síncrotron artificial. Artificial, eu vou mostrar para vocês que tem síncrotrons naturais. Mas aqui, esse daqui foi feito na General Electric. Isso aqui é só o tubo de vácuo, está faltando os ímãs em cima e embaixo. Você precisa de um campo magnético para defletir os elétrons. Vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. Mas o interessante é que, até essa época, os aceleradores eram feitos para fazer colisão de partículas. Já existiam aceleradores para colisão de partículas, e essa era a tônica de acelerar partículas e fazer o estudo da estrutura nuclear, tá certo? Eles estavam estudando esse tipo de assunto, e se não fosse um técnico ter colocado uma janela... na verdade, as pessoas não acreditavam que isso poderia produzir, por exemplo, radiação visível. Porque não faz sentido, é muito pequeno, as energias não são tanto assim, e provavelmente os cálculos de todo mundo que falava que tinha, não devia estar certo. Se não fosse um técnico ter deixado uma janelinha sem cobrir de alumínio aqui, e em algum momento da operação ter olhado, espiado lá para ver que era luminescente o negócio, eles teriam passado batido na primeira detecção da radiação síncrotron, que foi no visível. Isso foi na década de 40. E daí vem um pouquinho a sua questão, antes de eu entrar na questão da... Radiação síncrotron não é novo, e tanto é que quem faz física se incomoda muito com ela na pós-graduação, né? Quem fez física conhece esse cara aqui, é o livro clássico de eletrodinâmica, e existe duas sessões no capítulo 14 que falam exatamente, então a produção de radiação síncrotron é analítica, as contas são todas praticamente, o principal é analítico, tá certo? E isso não é novo, como eu disse, tem papers de 1930 que já davam conta disso. Mas a radiação síncrotron também não é produzida só aqui por laboratórios de aceleradores. Pouco depois do ano 1050, existem diversos relatos de uma estrela nova que surgiu no céu. Tanto árabes quanto chineses e hindus relatam isso de forma bastante metódica. Eles falaram que apareceu uma estrela que era tão brilhante no céu, de supetão, tão brilhante que dava para ver durante o dia. Em alguns relatos é dito que é um segundo sol. Não iluminava a noite, né, mas dava para ver durante o dia. E mesmo quando não era mais visível durante o dia, durante muito tempo foi visível
à noite, até que uma hora deixou de ser visível. O que eles presenciaram foi a chegada da luz produzida pela explosão de uma supernova que deu origem à nebulosa do Caranguejo. E o que é legal é que no centro dessa nebulosa existe um pulsar que emite radiação com uma frequência muito determinada. Mas não só isso, esse pulsar tem um campo magnético bem determinado e muito intenso. E existem uma série de partículas carregadas nessa nebulosa, que acabam espiralando ao redor desse pulsar. Partículas carregadas com energias relativísticas girando, ou seja, estão aceleradas centripetamente, né, aquela aceleração para o centro. Então, estão aceleradas, elas emitem radiação. E essa radiação permite estudar esse tipo de pulsar. Saber, por exemplo, ela tem eu vou falar disso daqui a pouco, sobre a polarização da radiação. O estudo dessa polarização permite saber em que direção esses elétrons estão se movendo ao redor desse pulsar. Então, a radiação síncrotron ela é produzida naturalmente em algumas situações, mas artificialmente, ela começou na década de 40, a ser observada naqueles aceleradores que tinham sido feitos inicialmente para esmagar partículas. E isso, como você perguntou, era um efeito nefasto, na verdade, da radiação, porque você tinha que repor essa energia. Então, aqueles aceleradores eram desenhados para emitir o mínimo possível de radiação para não precisar ficar repondo essa energia. Por isso eles eram grandes, para ter curvas leves e tudo mais. Mas alguns pesquisadores disseram, olha, mas a radiação está aí. Eu não posso pôr uma amostra lá na frente só para, enquanto vocês fazem um experimento. Essa foi a primeira utilização da radiação síncrotron para tentar medir alguma coisa em estado sólido, na verdade. Eu vou mostrar para vocês os exemplos que são utilizados, mas assim, o fato é que a radiação síncrotron começou a ser usada de uma forma parasítica nos grandes aceleradores. Mas os resultados foram tão interessantes que não foi muito difícil, lá nos Estados Unidos, a convencer as agências de financiamento a fazer aceleradores menores, desenhados especificamente para produzir radiação. Ou seja, eles eram o oposto dos primeira geração. A ideia era emitir a máxima quantidade de fótons, mesmo que isso implicasse repor a energia. Isso foi a segunda geração. Quero voltar aqui. Isso foi a segunda geração, são fontes dedicadas. E nesse caso, eu vou explicar exatamente o que são dipolos, onduladores e brilho em um momento. Mas eu só queria dizer para vocês isso, que a segunda geração foi quando o acelerador foi feito especificamente para produzir radiação. Nós construímos um acelerador desse tipo na década de 90. Começou na década de 80, foi aberto na década de 90 e era, na época, um de segunda geração. Era o que dava para fazer, muito embora já tivessem sendo construídos os de terceira geração. E o que são esses de terceira geração? Se esses caras produziam radiação, esses daqui eram muito melhores para produzir radiação. E eu vou mostrar para vocês por que esses aqui produziam radiação melhor. Mas, finalmente, o ano passado, teve a primeira máquina similar a essa, que produz tanta radiação quanto é possível. Ou seja, nós estamos no limite do que a física permite nesses aceleradores. São as máquinas chamadas de alto brilho. A primeira máquina dessa entrou em operação o ano passado na Suécia. O projeto que eu vou descrever para vocês aqui agora é exatamente um acelerador de quarta geração. O nosso acelerador atual, que está acabando de ser usado nesse momento, ele estaria aqui, entre a segunda e a terceira, uma segunda geração e meia, tá certo? E o que faz essa diferença de uma geração para outra? As possibilidades. Cada vez que você avança aqui numa geração, experimentos que antes não eram possíveis se tornam possíveis. É o que eu gostaria de falar para vocês. Só para começar a fechar essa parte da máquina, qual que é a cara de um acelerador desse tipo? Isso aqui é mais ou menos a figura exata do acelerador que tem em Campinas atualmente em operação. Os elétrons que produzem a radiação giram
não é exatamente um círculo, na verdade é um polígono, de 12 lados nesse caso aqui, é um dodecágono. Eles giram aqui, ficam girando com velocidade da luz, eles perdem a energia deles e por isso eles têm que ser reposto. Para isso existe uma cavidade de radiofrequência que acho que está representada aqui. Essa radiofrequência ela repõe a energia, tá certo? E aí que vem a conta de luz. Na verdade, a conta de luz só para a cavidade é pequena, é todo o resto aqui conta, na verdade. Mas aqui, essa máquina consome da ordem de 1 megawatt, não é absurdo, mas também não é baixo, né? Só a máquina. E assim, nos vértices desse decágono, existem ímãs grandes que fazem um campo magnético vertical. A hora que o elétron passa nesse campo magnético vertical, é como se fosse aqueles tubos de televisão antigo, que defletiam os elétrons para cima e para baixo com um campo magnético. Então, campo magnético perpendicular à trajetória do elétron, deflete o dito cujo. E é assim que funciona, basicamente, toda essa ótica de elétrons. Eles são defletidos, os elétrons são defletidos por esses ímãs, a gente chama esses ímãs de dipolos, então, a radiação que vem dele são radiação de dipolo, a gente fala, e para pegar essa radiação de dipolo, a gente instala aqui tudo isso é feito em vácuo, eu esqueci de mencionar. Os elétrons, se você deixar eles andando no ar, rapidamente você perde eles. Então, tudo isso é feito sobre um vácuo bastante bom, tá certo? O vácuo que tem aqui dentro é melhor do que o vácuo que tem na superfície da Lua. Não lá do espaço sideral. Lá do espaço sideral é um pouquinho melhor, mas na superfície da Lua não é tão bom o vácuo lá quanto é aqui, tá certo? Então, tudo isso é em vácuo, e daí nessas câmaras de vácuo tem tomadas que saem na tangente. Se lembra que a radiação sai na tangente? Então, essas tomadas de luz aqui saem na tangente, e a gente chama esses lugares da onde a gente pega a luz de linha de luz. Nada mais natural. É aqui que acontece o condicionamento da luz síncrotron, que a gente vai selecionar o que a gente quer, e eu vou explicar para vocês por que tem que selecionar. E ela chega em algum momento numa amostra, e alguma coisa se faz, algum processo acontece entre a luz e a amostra, que vai permitir ter a informação, ter alguma coisa que não se sabe, investigar aquela amostra. Novamente, mais para o final, vou mostrar alguns exemplos do que se faz quando tem essa interação. Mas esse é o layout principal de um síncrotron, um anel de armazenamento, que os elétrons ficam girando aqui, emitem, quando são defletidos pelo dipolo, emitem luz. Na verdade, eles são produzidos no acelerador linear e injetados dentro do anel, mas para todos os efeitos, os elétrons andam aqui com energias. Daí é difícil, a gente está falando de elétrons, a unidade mais comum para falar de energia de elétron é o elétron-volt. O elétron-volt é muito pequeno, tá certo? É 10 a menos 19 de joule. Então, é muito pequeno. Mas, para um elétron, quando você fala que aqui dentro eles têm 1,3 gigaelectronvolts, é isso que faz eles estarem a velocidades próximas à da luz. Então, nesse anel aqui, os elétrons, eles estão numa velocidade próxima à da luz, e quanto mais energia você der para eles, a velocidade já não aumenta mais. É a massa deles que está aumentando. E realmente, a massa desses elétrons, no referencial deles, o fator relativístico aqui, se eu não me engano, aqui é 1.500 e pouco. Então, assim, é como se toda a massa fosse 1.500 vezes maior do que no nosso referencial, pois não? Só quando ele é defletido, e a sua questão suscita a seguinte observação. Os elétrons não estão uniformemente distribuídos dentro do anel de armazenamento. Eles estão empacotados. São pacotes de elétrons que ficam girando. Cada vez que um pacote passa pelo anel, pelo dipolo, ele emite um flash de vários fótons. Porque são vários elétrons, emite vários fótons. Isso dá para essa radiação uma outra peculiaridade. Ela não é contínua, ela é estroboscópica, ela tem uma estrutura temporal que pode ser utilizada para fazer estudos de dinâmica, por exemplo. Do ponto de vista físico, por que é na hora da deflexão que ele emite a radiação? Porque você está acelerando centripetalmente o elétron.
É uma aceleração, em vez de acelerar na direção do movimento, é uma aceleração centrípeta. Funciona do mesmo jeito para fazer a... Assim, a ideia é você tem uma carga se deslocando em movimento uniforme, ela não emite. Se você acelera ou desacelera, você passa a ter as frentes, que seria a radiação eletromagnética. Nesse caso, o que acontece é que o que a gente está fazendo é dando um pirapote nela lateral, e você rapidamente dá uma cutucada. Essa cutucada nele é como se fosse uma aceleração nessa direção muito forte, é como se desse um pulso de aceleração. Um pulso de aceleração vai dar... Se a gente lembrar lá da história que quando você tem uma onda quadrada, as componentes dessa onda quadrada são uma soma infinita de senoides, ali dentro desse, quanto mais abrupto esse pulso, mais rápido sobe e desce a aceleração, mais amplo é o espectro que a gente tem de radiação lá dentro. Essa é uma observação que eu vou fazer em seguida. A radiação que sai daí, ela não tem um único comprimento de onda, ela tem uma variação, e é essa variação, esse amplo espectro que faz essa fonte ser única. Esse laser aqui, no comprimento de onda do vermelho, provavelmente tem um brilho maior do que qualquer síncrotron que a gente possa construir. Mas ele só emite no vermelho. Então, essa fonte aqui, ela emite num amplo espectro de radiação, eu vou mostrar para vocês, e você pode sintonizar dessa radiação toda, na linha de luz, a gente seleciona aquilo que a gente quer. Ela emite desde terahertz, então um pouco acima do telefone celular, infravermelho. Hoje nós temos uma linha de infravermelho operando, e essa linha vai continuar operando nos cílios, que ela é fenomenal. Luz visível. Para luz visível não é muito prático, né? Convenhamos, você não vai fazer isso com... Ultravioleta. Hoje em dia, os lasers, geração de harmônico em lasers, começa a competir com as fontes síncrotron. Então, para ultravioleta, talvez não seja o mais interessante, mas ainda assim, existem muitas linhas de ultravioleta em síncrotrons até hoje, mas agora, raio-x, por enquanto, elas são únicas. Não existem fontes melhores de raio-x, tá certo? Existe o que a gente chama de lasers de elétrons livres, mas também tem as suas peculiaridades. Mas para continuar aqui, essa é a cara geral de um síncrotron. E o interessante é que, eu vou falar daqui a pouco, a gente vai ter uma visita lá no síncrotron, nesse sábado, vai estar aberto para todo mundo. Esse síncrotron é muito didático, porque você olha ele de cima e você vê tudo. É raro isso. O próximo síncrotron você não vai ver nada, vai ficar tudo escondido. Então, esse cara aqui, se for para aprender do que se trata um síncrotron, é uma ótima escola. Tá certo? Então, eu vou ter que passar rápido isso aqui, a gente já falou um pouquinho. O modo mais comum de se produzir radiação é através do dipolo. O pacote de elétrons passa e produz radiação aqui na direção tangente à trajetória. Mas isso são síncrotrons de segunda geração. Os síncrotrons de terceira geração fizeram melhor. Eles colocaram, entre cada vértice, entre cada dipolo, eles colocaram tem um trecho reto naquele momento. Eles colocaram um arranjo de ímãs, como se fossem vários dipolinhos. Então, você faz o feixe ondular muito naqueles vários dipolinhos. E isso se soma à radiação, e você tem mais radiação desse tipo de dispositivo. A gente chama de dispositivo de inserção, porque ele é inserido num trecho reto entre dois dipolos. Esse tipo de dispositivo é que faz com que um síncrotron seja de terceira geração. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco de números, mas esse tipo de radiação tem um brilho, eu vou definir exatamente o que é brilho daqui a pouco, várias ordens de grandeza maior do que o de um dipolo, tá ok? Então, por exemplo, você pode ter um arranjo de ímãs em que o campo magnético vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O elétron ele fica oscilando lateralmente, e cada vez que ele oscila, ele emite. E essa emissão, ela se soma, e no final você tem como se tivesse vários dipolos ao mesmo tempo. Mas mais do que isso, a gente consegue, com esse tipo de arranjo,
Se você tiver poucas repetições, realmente eles só se somam e você tem algo que é proporcional ao número de oscilações. Entretanto, se você tiver muitas oscilações pequenas, praticamente senoidais, você pode ter um efeito de interferência. E se você tem esse efeito de interferência, esse cara se comporta como um laser de qualidade duvidosa, mas ele tem um efeito de interferência que faz crescer muito a intensidade em algumas energias. Qual energia? A gente consegue fazer isso modulando esse campo magnético. Então, esse tipo de dispositivo a gente chama de ondulador. E nesse caso, a intensidade, a quantidade de fótons que saem aqui é proporcional ao quadrado do número de oscilações, não mais ao número de oscilações. Então, você ganha muito nesse caso. E não só isso, se você conseguir modular esse campo magnético de outra maneira, você pode ter radiação, os elétrons vão dançar do jeito que você tocar a música. Então, aqui, nesse caso, os elétrons estão oscilando lateralmente na horizontal e a radiação emitida vai ter um campo elétrico que é horizontal. É muito útil isso e a maior parte dos experimentos utilizam assim. Entretanto, algumas vezes é interessante ter aquilo que a gente chama de radiação circularmente polarizada, quando o campo elétrico ele fica constantemente girando para um lado ou para o outro, tá certo? E nesse caso você pode brincar com o arranjo de ímãs para ter isso. Então o síncrotron, além de ter um amplo espectro, a estrutura temporal que foi observada, ainda pode controlar a polarização da luz, de linear em qualquer direção, circular numa helicidade ou na outra, ou qualquer combinação delas. Então, isso é útil para diversos experimentos, eu vou mostrar para vocês. Aqui, como é que a gente muda isso? Esse cara aqui, ele muda um pouquinho de posição, não sei se vocês estão percebendo que está mudando ligeiramente aqui a posição entre os ímãs. Você muda o campo magnético resultante, muda a trajetória dos elétrons, muda a radiação emitida, tá ok? Isso é uma característica muito importante do síncrotron. E como que isso se reflete no que você obtém? Um dipolo, então o que eu estava falando para vocês, um síncrotron emite radiação em energias muito baixas, nem está representado aqui, os terahertz estariam aqui assim mais ou menos, tá certo? E até energias muito altas. Isso aqui, a escala de energia aqui é em kV dos fótons emitidos. Por exemplo, quando você vai fazer um raio-x do seu dente, você em geral vai usar fótons dessa ordem aqui, entre 8 e 10 kV. Aquele tubo de raio-x do dentista lá, da clínica, tem em torno de 8 kV. Se você quer fazer um estudo de uma peça muito grande para a indústria, provavelmente vai precisar de algo que penetre mais, raio-x que atravesse melhor. Quanto mais energético, mais ele atravessa, ele pode ir a 50 ou mais. Esse é o espectro de emissão de um dipolo. O número aqui, eu vou falar logo em seguida as unidades exatas, porque isso aqui é o que a gente trata de brilho. A propaganda nossa toda está no brilho, na verdade, tá certo? Então é importante que eu fale o que é brilho. Então aqui o dipolo, o brilho de um dipolo está aqui. Se você coloca poucos, lá naqueles trechos retos, nos dispositivos de inserção, você coloca poucas repetições de campo magnético, você obtém um dipolo melhorado. Tá certo? É isso aqui. Entretanto, se você coloca muitas repetições e você tem um ondulador, a emissão muda completamente. E está no Jackson, ok? Pode ficar lá, pode olhar lá que dá para saber exatamente o espectro. A emissão começa a ter picos de brilho muito alto em energias bem determinadas. E esse pico dá para sintonizar ele, mexendo no campo magnético. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é isso, que a ordem de grandeza com que muda o brilho de um dipolo para um ondulador. E é isso que fez com que os síncrotrons avançassem da primeira para a segunda, para a terceira e agora na quarta geração. A quarta geração significa que esse brilho atingiu o limite do que é possível fazer, com um orçamento real, tá certo? Brilho. Eu estou acabando com a parte da introdutória aqui, mas eu tenho que falar de brilho para vocês. A definição de brilhos, isso pode ser definido para qualquer fonte de radiação, tem a ver com o tamanho da fonte e a divergência dela.
Quanto maior a fonte e maior a divergência, menor o brilho. Dá para perceber que uma fonte de brilho menor permite que você ilumine coisas menores. Na verdade, hoje o nome do jogo é nanotecnologia. A gente quer feixes que permitam com que nós estudemos nanocoisas. Então, os feixes de raio-x tiveram que ser adequados. Aquilo que a gente aprende lá no comecinho da física, que para você fazer uma medida você tem que usar um instrumento adequado, aí é uma aplicação desse princípio. Então, o brilho dos círios, hoje a nossa fonte que funciona, o síncrotron que funciona, eu vou mostrar uma foto, a gente começou, quando o Sirius surgiu, a gente começou a usar o nome dele, é UVX, Ultraviolet and X-Rays. O Sirius vai ter um brilho muito maior, eu vou mostrar o número exato daqui a pouquinho, mas para quem gosta dos números, das equações, acho que essa é a única que eu coloquei, o brilho é definido pelo fluxo. O que é fluxo? Fluxo é fótons por segundo. Pode ser em qualquer direção, mas são fótons por segundo. Se você pega esse fluxo e normaliza pelo tamanho da fonte, o S, e esse ângulo, essa divergência, que eu estou chamando de ômega maiúsculo, só que tudo isso, a fonte tem 2 dimensões e o ômega também tem 2 dimensões. Se você normaliza por isso daí, você tem o brilho. Mas, mais do que isso, você tem que dizer em que faixa espectral você tem esse brilho. Então, tem que ter dado uma largura de banda, é o que a gente chama aqui, para esse brilho. Então, o brilho é definido dessa maneira, e ele é muito comum quando a gente fala de síncrotrons. É o fluxo, fótons por segundo, dividido por a área, em geral aqui a gente vai falar de milímetros quadrados, dividido pelo ângulo sólido, miliradiano quadrado ou coisa desse gênero. E essa daqui existe uma tradição em síncrotrons de ser sempre uma banda passante de 0,1% do seu feixe. Então, se você está trabalhando com 10 kV, por exemplo, o cara que faz o raio-x do dente, você tem 1 eV de banda passante em torno desse 10.000, tá certo? Aqui, vamos passar para frente, então. Mais propaganda, agora é propaganda pura, tá certo? Isso daqui é para mostrar aonde que nós vamos chegar. Aqui em cima tem os anéis de síncrotrons. Existem anéis síncrotrons em vários lugares do mundo. Se eu não me engano, acho que eu vou ter um mapinha para vocês logo daqui a pouco. Cada um tem um nome, alguns com uns nomes mais interessantes do que outros, né? Nós estamos aqui. Mas isso daqui é o que existe hoje. Aqui são os síncrotrons de terceira geração, e aqui são os síncrotrons de quarta geração. Em construção existem 4. Um que já acabou de começar a operação, que é na Suécia, que é chamado de Max 4. O de Campinas, que é o Sirius. Existe um na França, que é o SRF, que é uma máquina de terceira geração, que está fazendo um upgrade para ser de quarta. Eles estão parados agora, durante 1 ano e meio, para fazer essa atualização. E existe também o projeto para um síncrotron similar que já está em construção em Chicago. Outros síncrotrons também têm a ideia, o projeto de se atualizarem, tá certo? Mas assim, acho que eu perdi só uma coisinha aqui. Isso aqui, ó. Eu esqueci de mencionar o seguinte. Esse número, então, isso aqui é o brilho, é tudo isso. Esse produto, área versus divergência, a gente chama de emitância. É a emitância da fonte, no caso, a fonte de radiação. Quanto menor essa emitância, maior o brilho. Então, hoje em dia, nesses aceleradores, o que o pessoal quer são emitâncias cada vez menores. Para ter emitâncias de fótons menores, você precisa ter que os feixes de elétrons, os pacotinhos de elétrons sejam menores. E existem leis físicas que limitam o quanto você pode fazer ele pequeno. Tá certo? Então, o que está se buscando é alto brilho, baixa emitância. Porque esse é o número que está colocado aqui. A emitância numa direção, ou seja, horizontal, em picometros radiano. Para quem gosta de números, o Sirius vai ter algo aqui da ordem de 200 picometros radianos. A gente vai trabalhar desse.
Hoje, o UVX, que é a máquina antiga, tem da ordem de 100 nanômetros radiano. Então, a gente vai ter praticamente um fator 3 de ganho de redução na imitância e, por conseguinte, de ganho em brilho. Tá ok? Existe um limite que você pode chegar nessa imitância. Esse é o limite para cada energia de cada máquina, o limite é diferente, mas para os Sirius, esse é o limite físico, isso é onde a gente pretende chegar. Então, está muito próximo do limite físico. Essa é a máquina atual, gente. É uma foto real, tá certo? Está em operação hoje, é o último semestre de operação. Vai até dia 1º de agosto a operação, depois a gente fecha as portas dela. Essa máquina, o brilho está aqui. É um síncrotron de segunda geração. Síncrotrons existem em vários lugares do mundo, nós não estamos inventando muita coisa, existe muita inovação por trás dos Sirius, na verdade, mas a ideia geral, ela está sendo utilizada em vários lugares. E esse é o lugar onde está sendo construído, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Aqui é o síncrotron atual, esse quadradão. Existem outros laboratórios associados, e aqui é o Sirius. Essa foto já está um pouquinho desatualizada, tudo isso aqui já está verdinho, a grama plantada, pintadinho, tudo fechado. A construção civil acabou. Então, aqui é o Sirius, esse é o síncrotron atual. Esse quadradão aqui quase cabe no meio da rocinha lá do prédio novo, tá certo? Isso fica em Campinas, muito próximo da Unicamp, não tem ligação com a Unicamp, nós somos uma organização social, o CNPEM, que tinha um outro nome antes, é a primeira organização social do Brasil, que foi aberta justamente para gerir essa máquina, que era o síncrotron. Dessa gestão nasceram outros laboratórios, o Laboratório de Biotecnologia, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório de Energias Biorrenováveis. São 4 laboratórios nacionais, os 4 operam com chamadas para usuários, envio de proposta, análise de propostas por comitês externos e disponibilização de equipamentos para pesquisa, tá certo? Vou me ater aqui ao Sirius, essa é uma foto do Sirius, já também um pouquinho desatualizado, porque já existem mais coisas aqui no meio. Esse daqui é onde vão ser construídas as linhas de luz. Aqui é o túnel, já não vai dar mais para ver nada dentro dele, porque ele é totalmente fechado. Então, aqui o túnel e as linhas vão sair aqui na tangente, tá certo? O que a gente faz agora com essa radiação? A gente já tem algumas linhas de luz pré-estabelecidas que estão sendo construídas. Eu estava comentando com o Alexandre que vão ter 8 linhas do síncrotron atual que vão ser transportadas, melhoradas e transportadas para os Sirius. E outras que vão ser novas. As linhas novas são essas que estão marcadas em cinzinha aqui. Outras aqui vão ser transportadas. E por uma questão de ter mais empatia, a gente começou a dar uns nomes mais sonoros para elas. Então, vocês estão vendo que, inicialmente, a gente tinha muita coisa com árvores, já não estava dando mais para achar árvore que pudesse, porque cada uma tem um significado aqui, tá bom? Pior que é isso, cada uma tem um significado. Então, daí eu vou mostrar dessa daqui, porque é a que eu coordeno. Daí, vai ter várias linhas de luz. O Sirius, o síncrotron anterior, tem 15 linhas de luz operacionais. O Sirius pode ter até 40 linhas de luz, em princípio. Não vai ter 40 logo no começo, tá certo? A gente está pensando em 13 inicialmente, aqui tem um pouquinho mais disso, porque é uma fase que não inicialmente. Então, a gente gostaria que até 2020, meados de 2021, nós tivéssemos 13 linhas construídas, algumas delas já em operação para usuários, tá certo? E o que eu vou mostrar agora é o que a gente faz nesse tipo de instalação. Eu vou usar alguns exemplos e o fato é que a mais importante característica de um síncrotron é a interdisciplinaridade, tá certo? As pessoas que vão usar o síncrotron, elas vêm de diversas formações.
Na linha que eu coordeno, eu tenho, com certeza, físicos e químicos, são os clientes mais comuns, certo? Mas vem gente de agronomia, está começando a trabalhar bastante conosco, para estudar fósforo, tanto em solo quanto em plantas. Existem outras linhas de tomografia que são muito adequadas para fazer paleontologia. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de paleobotânica, tá certo? Em outros síncrotrons, existe é muito forte o que eles chamam de herança cultural, então estudo de arte. Por exemplo, foi num síncrotron que o pessoal descobriu que o amarelo ovo do Leonardo da Vinci tinha ovo, tá certo? Então era uma coisa, ficava dúvida, mas foi assim que eles descobriram, que eles perceberam a proteína da gema do ovo lá na... eu vou mencionar uma escola brasileira de síncrotron. Teve uma participante da escola brasileira de síncrotron que era do Museu Nacional. Ela queria estudar como era feita a pintura nas carruagens do Império. Então, tem uma abordagem bastante diversificada. E é isso que é a riqueza desse tipo de laboratório. É fornecer ferramentas para que pessoas das mais diversas áreas possam utilizar. Tá certo? Como que a gente faz isso? O princípio básico é sempre o mesmo. O síncrotron, que agora para mim virou uma grande lâmpada, produz radiação, produz fótons. Eu seleciono os fótons que eu quero, eu condiciono eles, focalizo, desfocalizo, faço algum tratamento com eles, mas em algum momento eles batem na amostra e interagem com a amostra. Quando a radiação interage com a amostra, diversos processos podem acontecer. Fótons são transmitidos, fótons são refletidos, espalhados com a mesma energia, com uma energia diferente, são absorvidos e emitem elétrons. Tem uma floresta de fenômenos que acontecem. Conhecendo bem esses fenômenos e conhecendo bem os seus fótons, esperança existe de aprender alguma coisa sobre a amostra. Essa que é a ideia, conhecer bem o processo de interação, conhecer bem a fonte de fótons e, a partir desse conhecimento, inferir alguma coisa sobre a amostra. Que tipo de coisa? Deixa eu mostrar para vocês assim, os principais processos de interação. Isso aqui deu o prêmio Nobel para o Einstein. É a absorção fotoelétrica. Um fóton, quando chega num átomo, ele pode excitar um elétron desse átomo, esse elétron vai embora e o fóton é absorvido. Transferência de energia do fóton para o átomo e o elétron vai embora. Na região de energias que os síncrotrons operam, isso é um dos efeitos mais comuns, tá certo? Mas não é o único. Um fóton pode interagir com um átomo e, sem mudar a energia desse fóton, ele pode ser desviado. É como se fosse sinuca, né? A bolinha vai para um lado, tá certo? Isso daqui é o princípio da difração de raio-x. Quem já fez difração de raio-x está usando esse princípio, que é uma transferência de momento. Você não muda a energia, mas muda a direção do seu fóton. Finalmente, você pode mudar a direção e a energia. E tem um espalhamento que a gente chama inelástico, porque a gente transfere tanto, a gente muda momento, muda a direção, e muda a energia desse fóton. Isso aí pode dar informações importantíssimas sobre como os elétrons estão distribuídos no seu material, dando informações sobre supercondutividade, magnetismo, entre outras. Esses processos são os mais importantes, não são os únicos, mas são os mais importantes. E baseado nesses processos vem uma sopa de letrinhas. Existem as mais diversas técnicas. Cada uma dessas siglas aqui é X-Ray Absorption Spectroscopy, X-Ray Photoemission Spectroscopy, por aí vai. Existem muitas técnicas baseadas nesses princípios. A ideia é que a pessoa que está lá no síncrotron pode te ajudar com essas técnicas. Você chega com a sua amostra e, bem bolado, sai alguma informação sobre a sua amostra. Muitos dos usuários que nós temos hoje, eles são muito experientes, eles já não precisam nem do nosso apoio, a gente vai lá, entrega a chave, pode medir. Então, mas essa que é a ideia, existe um suporte e existe uma colaboração entre técnica e problema físico, isso é muito importante.
No caso específico do espalhamento, só para vocês terem uma ideia, imagine que você joga isso aqui numa amostra e essa amostra é desordenada. Por exemplo, um vidro. Um vidro é desordenado. Um líquido, o ordenamento dele é de curto alcance, a mesma coisa que um vidro. Se você joga um raio-x nessa amostra e detecta esse raio-x, o que é passado, que transmite, você vai ter uma foto mais ou menos assim. Um borrão. Mas esse borrão te permite saber o tamanho dessas partículas, esse borrão te permite saber o formato dessas partículas, a densidade dessas partículas, te permite dar informações sobre isso. Se ao invés de desordenadas, elas forem ordenadas, você, em vez de um borrão, você tem pontos de difração. E além de tudo que você aprendeu aqui, você sabe como isso está distribuído no espaço. Isso é a difração de raio-x, que é a primeira técnica que alguém usa para saber o que ele tem no seu material. Mas, tá bom, mas difração de raio-x não precisa ir num síncrotron. Existem equipamentos de bancada. Quem vai em feiras de ciência, existem equipamentos de difração que são desse tamanhinho para ensino. Precisa de um negócio que custa 1,8 bilhões de reais para fazer difração? A questão é essa. Depende do seu problema. Para a maior parte dos problemas não é necessário, mas para alguns, sim. Isso daqui é o exemplo de um difratograma, ou seja, são picos de difração, feitos com uma fonte convencional, uma fonte de laboratório boa, e uma fonte síncrotron. Dá para perceber que os picos são muito mais estreitos e dá para resolver, separar eles melhores. Então, a informação que você obtém desse tipo de difratograma tem uma qualidade muito maior do que essa. Nem sempre se justifica. Se você não precisa da informação que isso aqui dá, não é necessário para o síncrotron. Por isso que as propostas são analisadas por um comitê, para saber se aquilo justifica ou não a utilização. Vamos para frente. Os raio-x, quando a gente fala de raio-x, a gente fala de imagem. A primeira coisa que o Röntgen fez quando ele pegou a imagem foi fazer a mão da esposa dele lá, tá certo? A segunda coisa que ele fez foi a mão de um médico, tá certo? Se você procurar no Wikipedia sobre o Röntgen, sobre o raio-x, você vai ver a figura do médico, que é uma figura muito mais bonitinha do que a da mão da Marta, que era a mão do Röntgen. Mas, assim, esse imageamento ele pode ir muito além do que um contraste simples de osso ou carne. A ideia é que você pode usar esse tipo de coisa para estudar, por exemplo, baterias em operação. A gente não consegue fazer isso no síncrotron atual. Vamos poder fazer isso no Sirius, em que você faz esse tipo de imagem com resolução espacial da ordem de submicrométrica. Você ainda consegue ter, mexendo com o seu feixe de raio-x, selecionar o elemento químico que você está interessado. Então, no caso, as baterias de lítio, você vai querer saber o que está acontecendo com o lítio, com o oxigênio daquele fosfato de lítio que está ali dentro. Em metalurgia, alguns síncrotrons conseguem te dar diretamente a orientação cristalina de todos os cristalitos dentro de uma amostra. Isso em função da temperatura, da pressão. Você pode fazer isso em condições de uso desse material. Hoje em dia, existe uma tendência muito grande de melhorar a extração do petróleo, porque a ideia é que em algum momento vai acabar o petróleo, mas o fato é que hoje, menos de 30% do petróleo que está disponível é recuperado. Existe uma corrida para melhorar isso, só que cada poço de petróleo é diferente um do outro. O petróleo que está lá nos campos de pré-sal é diferente, não dá para usar a mesma tecnologia do pessoal que está lá na Arábia Saudita. Então, tem que ter um estudo sobre isso, um estudo geológico, um estudo mineralógico. E aqui, o que o pessoal faz é estudar como que um fluido passa nesse tipo de rocha, tá certo? Então, esse tipo de coisa dá para fazer também sob o raio-x in situ, em operando, a gente fala, durante a operação dá para fazer no Sirius. Hoje a gente, infelizmente, não consegue fazer no síncrotron atual. O que você precisa para isso? Diferentes campos de visão, do micrométrico até o macro, do nanométrico até o macro. Para isso você precisa tecnologia de ótica de raio-x.
vários contrastes significa que você pode usar contraste químico, contraste elétrico, magnético, contraste de cristalino, o mesmo material, o mesmo átomo, o mesmo elemento químico, mas em estruturas cristalinas diferentes. Então, esse é o tipo de contraste que o 4D aqui vem do tempo. Você tem as 3 dimensões espaciais, mais o tempo. Justamente aquela ideia de ter o feixe estroboscópico, tá ok? Vamos passar para frente aqui com 3 exemplos. Eu vou até cortar, talvez eu faça rapidamente num deles. Eu vou falar desse aqui um pouquinho melhor, porque é o único que eu sei, porque é o que eu trabalho, tá bom? Os outros eu vou meio que passar... Não me perguntem muito, porque eu vou espanar rapidinho nos outros 2, mas nesse daqui eu entendo um pouquinho melhor. Essa é a linha, uma das linhas que eu mostrei para vocês. A gente chamou ela de colibri. E olha só, demorou um tempão para a gente achar um significado, mas a gente conseguiu botar um significado nela, tá certo? Essa linha... Por que eu estou usando esse exemplo? Não é só para me promover, não. Mas é um caso daqueles que a gente vai pegar uma linha de luz presente no síncrotron atual, vai dar, sabe aquela limpada no carro para vender? É isso que a gente vai fazer com ela para transportar para o síncrotron novo. Na verdade, tem algumas adaptações, coisas básicas de potência, que ela tem que lidar com uma potência maior e tudo mais. Mas essa linha... O que a gente vai mudar são 2 espelhos, um aqui e outro aqui. O resto, todo ele é idêntico, é igual. Eu posso mostrar o desenho depois, se alguém quiser, do atual. Só de mudar essa linha do UVX, que é a máquina atual, para o Sirius, que é a máquina que deve ficar operacional ano que vem, o brilho, você lembra do brilho? O brilho a gente ganha aqui. A gente trabalha numa região que nós chamamos de raio-x moles. Por que eles são moles? Porque eles não atravessam nada. Tudo tem que estar em vácuo porque eles não atravessam nada. Nessa região, entre poucos eletronvolts até algumas quiloeletronvolts de fóton, a gente vai ganhar um brilho, um fator 3 de brilho, facinho só de transportar para um síncrotron novo. E o que a gente ganha com isso? Bem, o feixe de raio-x que hoje tem na linha, ele tem essa dimensão aqui, em torno de 1 milímetro lateral, algumas centenas de microns vertical. Isso é intrínseco, não dá para fazer muito menor do que isso com aquela óptica. Só indo para o Sirius, ele vai ficar menor do que isso daqui, ó, esse pontinho. Ou seja, todos os fótons que estavam aqui vão ser concentrados ali. E o que Inês ganha com isso? Existe uma técnica chamada microscopia de fotoemissão. Não vou entrar no detalhe, mas o fato é que a gente pode ver domínios magnéticos. Aqui o que a gente tem claro e escuro é um contraste magnético. A gente está vendo domínios magnéticos. Esse círculo tem um diâmetro de 50 microns, ou seja, da ordem de um fio de cabelo. Tá certo? Esses domínios, é muito interessante estudar eles. Isso aqui é uma amostra feita por um pessoal lá de Viçosa. Isso aqui é uma amostra que nós fizemos. Mas, de todo jeito, você tem um contraste que é magnético. No caso aqui, eles queriam estudar nanoilhas magnéticas, e a gente queria ver um acoplamento entre várias ordens de grandeza, de termodinâmicas nesse material. Mas o fato é que isso aqui tem 50 micrômetros de diâmetro, e demorou da ordem, para ter uma imagem dessa, a gente gasta a ordem de 4 a 6 horas, medindo, somando e fazendo médias. Tá. No Sirius, em vez de 6 horas, isso tomaria menos de 1 segundo. Aí a coisa começa a ficar interessante. Não só porque a gente vai fazer medir mais. A qualidade vai ser melhor, porque imagina que em 6 horas essa imagem, ela balança toda, então é muito difícil processar, então vai ser mais fácil processar até. Mas a gente vai poder fazer dinâmica, a gente vai poder fazer muitas coisas. Então, só transplantando a linha do síncrotron atual para o Sirius, a gente vai poder deixar de gastar horas para gastar segundos para fazer uma imagem microscópica. Tá certo? Aqui é um outro exemplo, isso aqui é a paleobotânica que eu falei para vocês. Foi um estudo feito um grupo da USP. O pessoal, eles acharam aqueles sambaquis lá em Roraima. Sabe aqueles sambaquis? São aquelas urnas funerárias. Que o pessoal... Então, e dentro dessas urnas funerárias, normalmente existem artefatos do cotidiano. No caso, eles acharam sementes. E eles queriam saber o processo geológico por que essas sementes passaram. Então, fazendo... dois tipos de tomografia, uma tomografia que dá contraste químico, ou seja, eu sei que elemento químico está aonde, e uma outra que dá uma parte mais estrutural,
que dá para você ver aonde estavam a parede da celulósica das células daquela semente, eles conseguiram inferir qual foi o processo mineral que levou à fossilização daquilo. Essa é uma informação que permite saber o que aconteceu com o sambaqui de uma forma geral, tá certo? Não só isso, em outro estudo similar, eles conseguiram determinar a espécie da planta que estava lá, que tinha sido... Se estava lá porque era importante saber que planta que era aquela. Então, isso aqui é um estudo feito por um grupo nacional de um problema bastante interessante, que não tem... Às vezes parece até um pouco fora da realidade do síncrotron. Finalmente, o último exemplo, hoje a gente não consegue fazer muitas coisas em altas pressões lá nos cílios, no síncrotron atual, porque o feixe é muito grande. Para você fazer pressões muito altas, você precisa fazer em espaços pequenos. São células de diamante. Essa célula aqui tem da ordem de milímetros. A sua amostra, ela é submilimétrica. Só que com essa configuração, se você tiver um feixe pequeno, que o Sirius vai proporcionar, você consegue atravessar esses diamantes e medir como essa amostra se comporta sob pressão. E por que isso é interessante? Isso vai proporcionar, fazer, por exemplo, estudos geológicos, saber como os materiais que estão no centro da Terra se comportam, com temperaturas e pressões similares àquelas que são esperadas no centro da Terra. Na verdade, isso aqui vai... O projeto, que tem o responsável por isso é o Narciso Marques lá, eles conseguiram desenvolver um aparato experimental que vai poder simular as pressões de Júpiter, do centro de Júpiter. Então, é algo que realmente é inédito, tanto do ponto de vista experimental, e para isso precisa de um feixe de raio-x muito pequeno. E não sei se o pessoal viu recentemente, saíram 2 artigos muito recentes na Nature, se eu não me engano, sobre um supercondutor a temperatura ambiente, hidrogênio metálico, e um lantanídeo também com lantânio. Só que eles são supercondutores e as indicações de supercondutividade são... Está ali no limite do que dá para acreditar, mas está publicado, e demorou muito tempo para ser aceito esses papers, os dois foram publicados juntos, um ao lado do outro, porque são concorrentes, inclusive. Só que isso só acontece em pressões muito altas. Isso tinha sido previsto, e só agora o pessoal conseguiu fazer experimentalmente chegar nesse ponto. Então, essa parte de altas pressões, na verdade, ambientes extremos, alta pressão, alta temperatura, baixíssima temperatura, campo magnético extremo, isso vai ser possível fazer num espaço muito pequeno. Para encerrar, eu espero que até aqui eu tenha mostrado para vocês como se produz a radiação, para que ela serve. Essa parte aqui final é só para dizer o seguinte: esse laboratório é aberto. A gente tem chamadas de propostas, agora não tem, porque a gente está na transição do síncrotron antigo para o síncrotron novo. A gente espera reabrir a chamada de propostas em algum momento do ano que vem. Mas isso, lá no site do CNPEM, tem toda a parte como funciona a submissão de propostas e a outorga do tempo de feixe. Não tem custo para o usuário acadêmico, tem todo o suporte, tá ok? Então, se alguém tiver interesse, por favor. Mas mais do que o usuário acadêmico, a gente tem outras oportunidades lá. Por exemplo, tem o programa de estágio. O programa de estágio é muito forte lá dentro do CNPEM, em várias áreas, não só no síncrotron, em todos os laboratórios, e o pessoal faz desenvolvimento mesmo durante seu estágio, tá certo? Tem gente que vem de muito longe fazer estágio conosco, tá ok? A iniciação científica, daí já é mais local, são as universidades locais, com certeza, que têm mais interesse nisso. A Escola Brasileira de Síncrotron é voltada para estudantes e profissionais. A gente está na 3ª edição, vai ser em julho. São 100 estudantes que vão vir de todo o Brasil, passam 2 semanas. Uma semana com teoria, uma semana com palestras mais aprofundadas e práticas nas linhas de luz. Essa escola, ela está gravada, ela é disponível no YouTube, todas as aulas dela. Ela é muito interessante para quem está começando na parte de síncrotron.
Fora isso, existe um programa muito forte, que já está, acho que na 28ª edição, ou seja, 28 anos, de bolsas de verão, em que a gente abre uma chamada, os estudantes se cadastram e passam 2 meses, janeiro e fevereiro, fazendo um projeto dentro de um dos laboratórios do CNPEM, tá ok? Tudo isso tem dá para ter uma ideia no canal do YouTube do CNPEM, tem bastante coisa disponível. Essa parte, essa linha, essa série de vídeos, Luz Pra Quê, eu particularmente gosto delas, tá certo? Elas são bem... mostrando, são usuários do laboratório mostrando o que eles estão fazendo lá dentro, durante a medida, tá ok? Para quem é usuário, o fórum mais interessante é a reunião anual dos usuários. Coloquei essa foto porque essa foi a primeira reunião de usuários, o ano passado, que foi feita no Sirius. A gente fez lá, foi muito interessante. Isso aqui é uma parcela dos nossos usuários, mas a ideia é que a gente seja realmente um momento para a gente conversar com toda a comunidade. Isso aqui é uma visão lá do prédio. E para vocês que são... vocês estão a 1h30 aqui de Campinas. Nesse sábado, tem o Ciência Aberta. Vai ser a terceira ou quarta, agora já não me lembro. Não sei, mas acho que é a terceira edição do Ciência Aberta. É um dia em que o campus todo está aberto, com várias atividades para todas as pessoas, desde criança até as pessoas mais especialistas. Dá para visitar os laboratórios, dá para visitar o laboratório síncrotron antigo, o Sirius, dá para ver os demais laboratórios de nanotecnologia, mostrando os microscópios eletrônicos, microscópios de varredura. Tem muita atividade. É um dia muito legal, a gente tem sido muito feliz com essa atividade. É uma vez no ano, mas vale a pena. Se vocês tiverem interesse, é muito perto. Dá menos de 1h30 daqui, tá bom? É muito próximo, vale a pena. Começa às 9 horas de sábado, vai até às 3 horas da tarde. Não, é só chegar lá. A gente pede 1 quilo de alimento, mas se chegar lá sem isso, acho que ninguém vai barrar, não. Tá certo? A partir das 9 horas, abre para o público. Tá certo? Vale muito a pena, gente. É um momento, assim... É muita gente, mas vale a pena. Tem bastante food truck, tá certo? Tem o Pinch of Science especial, ou seja, você pode tomar sua cervejinha ouvindo alguém falar de ciência. Então, entra na página lá, vocês vão ver que as atividades são bastante interessantes. E realmente agradam todo mundo. Eu tenho filhas pequenas que elas foram lá várias vezes, elas adoraram, tá certo? Vale muito a pena. Com isso, eu acho que eu passei demais aqui já do meu tempo aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês, a paciência de vocês estarem ouvindo aqui hoje, tá certo? Por favor, a mensagem, se for para guardar alguma coisa desse seminário, tenta levar essa ideia aqui. O que são os síncrotrons? Principalmente isso, radiação de amplo espectro, multidisciplinar. Especificamente sobre os Sirius, a gente não tem receio de dizer que o Sirius vai ser um dos melhores síncrotrons do mundo, tá certo? A gente conseguiu, com a experiência adquirida no síncrotron antigo, o pessoal lá dentro de máquina, as pessoas de engenharia e de máquina, conseguiram desenvolver um know-how que hoje a gente ensina as pessoas a fazer síncrotron, na verdade, tá ok? Então, o Sirius é um laboratório nacional e a gente espera abrir em 2020, tá joia? Então, agradeço muito, espero vocês no sábado. A gente está aberto a perguntas. Não, eu só queria saber o destino do síncrono atual. Atual, isso. Essa é uma pergunta que a gente não sabe como responder exatamente ainda. O que a gente sabe é que ele não vai continuar operacional, porque é muito dinheiro envolvido para fazer funcionar os dois em paralelo. Precisaria dobrar o staff e a conta de luz seria proibitiva. Então, hoje, na situação atual, já ficou claro para nós há muito tempo que não teria condições. Seria que ter um projeto novo para fazer rodar continuar rodando o síncrotron atual. E ele não é competitivo, ele está obsoleto. Então, ele teria que ser melhorado. Não dá para continuar usando do jeito que está. Tá certo? Então, realmente, por enquanto, a ideia é que ele vai ficar parado.
Uma máquina dessa, quando fica parada, definha. Em algum momento ela não vai conseguir rodar mais, não vai conseguir fazer o que funciona. Mas, por enquanto, a gente não sabe o que fazer. Existem algumas ideias, mas todas elas envolvem dinheiro. E daí, complica. Virar museu. E essa é uma das ideias. Virar um museu, eu falei que é um síncrotron didático esse. Então, seria muito legal, dá para ver toda a tecnologia, tem coisas que foram desenvolvidas aqui no Brasil, que estão sendo empregadas nesse síncrotron atual. E ele é uma parte de uma história muito bonita, na verdade. Esse síncrotron é uma história, assim, eu estou lá na fase que esse Sirius está agora, eu era estudante quando o síncrotron atual estava sendo construído. Então, eu acompanhei tudo isso, é uma história muito interessante, tá certo? É uma história que mereceria ser contada com cuidado, tá ok? Então, o museu é uma ideia. Você arranca os elétrons de quem? Quer dizer, o que é o combustível e como que você mantém eles girando, uma vez que eles vão perder energia? Como exatamente funciona essa parte? A vida dos elétrons de um síncrotron começa num filamento de tungstênio. Existe um filamento de tungstênio que é aquecido e, por efeito termoelétrico, ele emite elétrons. A primeira aceleração deles é desse filamento até uma grade que tem 70 kV aplicado, então você acelera esses elétrons com 70 kV. Por que 70 kV? É o que dá para fazer de forma simples, tem acelerador, dá para aplicar tensões estáticas maior do que essa, mas 70 kV é razoável. A partir desses 70 kV, algum desses elétrons atravessam essa grade e entram no acelerador linear. Esse acelerador linear acelera eles de 70 kV no síncrotron atual, de 70 kV até o equivalente a 120 megaelectronvolts. É um acelerador linear que foi construído aqui no Brasil, tá certo? Uma vez que eles chegaram a 120 megaelectronvolts, eles são transferidos para um anel intermediário que a gente chama de booster, porque ele acelera de 120 milhões até em torno de 500 milhões de eletronvolts. 500 MeV, 500 megaelectronvolts. Desse anel intermediário, ele é injetado no anel de armazenamento. Esse anel de armazenamento acelera desses 500 megaelectronvolts até a energia final de 1,3 gigaelectronvolts. Tudo isso rampeando aqueles dipolos, controlando magnetos de focalização. É uma ciência em si. O acelerador de partículas é uma ciência em si. A energia que eles perdem ao emitir a radiação é reposta por uma cavidade de radiofrequência que dá o nome ao síncrotron. Pelo fato do feixe de elétrons ser em pacotes, vem do fato da realimentação ser feita com uma cavidade de radiofrequência. E esse feixe de elétrons, eles têm que estar sincronizados com a cavidade de radiofrequência para serem acelerados do modo ideal. Ou seja, o síncrotron vem desse nome de sincroniza entre o feixe de elétrons e a onda estacionária que se forma dentro da cavidade de radiofrequência. A título de curiosidade, a cavidade de radiofrequência do Sirius, ela vai ser supercondutora, porque a potência que ele tem quando você cria uma onda de radiofrequência, uma onda estacionária de radiofrequência numa cavidade de radiofrequência, ela dissipa a potência nas paredes da cavidade. Se você tem uma cavidade de cobre, que é o comum, você esquenta a cavidade. As cavidades de cobre não dariam conta da potência necessária para o Sirius. Então, a gente vai começar com uma cavidade de cobre com uma quantidade de elétrons menor. A hora que tiver tudo certinho, vai colocar uma cavidade supercondutora, uma cavidade de nióbio, que é deixada em temperatura criogênica, e essa daí você consegue botar muito mais potência e manter todos os elétrons lá dentro. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, pelo seu entusiasmo. Obrigado, muito obrigado. Pela motivar a gente a estar aprendendo. E, bom, você apresentou essa parte de hardware. E a parte de softwares, tem o Big Data, IA, onde entra aí no Sirius? Olha, a gente tem um grupo, para quem é da área de teórica deve gostar do nome dele, eles chamam GCC. É o Grupo de Computação Científica. E não só isso, existe um grupo de detectores que fez um trabalho muito interessante no desenvolvimento de um detector
que junto com o grupo de informática, eles fizeram um sistema que já tira todo o dado desse detector direto para o servidor. Alguns experimentos do Sirius, o usuário não vai ter nem como levar o dado embora. Um experimento de tomografia, que você tem muitos voxels, né, que chamam os pixels em 3D, os voxels, que tem muito dado, você tem terabytes por segundo, às vezes, terabytes por minuto, talvez eu exagere em segundos, mas terabytes, muitos terabytes. Não tem nem como o cara levar embora isso, não vai ser um pendrive que ele vai levar o dado dele embora, tá certo? A gente tem que providenciar todos os softwares e os métodos de análise de dados. Então, isso está sendo colocado junto com o projeto, já foi incluído desde o princípio, junto com o Sirius. Então, do mesmo jeito que existem desenvolvimentos de aceleradores, a gente teve lá, quando eu falo a gente, falo de uma forma geral, mas esse grupo de computação científica, eles estão investindo muito na parte de processamento paralelo, usar as GPUs, por exemplo. Para toda essa parte de tomografia, utilizar um servidor baseado em GPUs, em processamento paralelo, é muito mais interessante do que um supercomputador, por exemplo. Além de ser mais barato e escalonável mais facilmente. Então, tudo isso foi visto. Quem poderia falar isso para vocês com todos os detalhes seria o Harry. Com certeza ele estaria muito afim. Ele está muito dentro disso também. Mas isso foi pensado e eu acho que é um diferencial do nosso projeto. Porque desde o começo, antes do problema aparecer, óbvio que a gente está pensando nisso porque a gente já viu que o problema apareceu com outros, né? De novo, nós não estamos inventando nada. A gente já sabe que esse problema vai vir e já está sendo pensado a respeito. Então, armazenamento de dado e processamento de dado, inclusive com softwares específicos para análise dos dados, já vai vir no pacote do projeto de pesquisa. O Harry tem uma transparência muito boa sobre isso, que ele mostra todas as etapas do projeto de pesquisa, desde o cara escrevendo, conversando com a pessoa para escrever o projeto de pesquisa, a análise, fazer o experimento, coletar o dado, processar o dado na hora, para ter uma ideia que você está coletando uma coisa boa, mas é um processamento rápido, e até um processamento mais aprofundado a posteriori. Então, o experimento começa muito antes do dia do feixe e vai terminar bem depois do dia do feixe, nessa configuração. Mas o pacote é completo. A minha pergunta é relacionada ao LNLS. Para mim, o LNLS é o único laboratório nacional brasileiro com L maiúsculo, que realmente lembra os laboratórios nacionais americanos, como o Brookhaven National Lab, que também tem uma Louis Singleton. Então, são duas perguntas. Qual é o segredo e como a gente consegue convencer a sociedade brasileira de que, se o Brasil quer realmente avançar como civilização e sociedade, a gente precisa criar muito mais National Labs, como os Estados Unidos fez no pós-guerra e que funciona maravilhosamente até hoje? Se eu tivesse a resposta para isso, eu estaria numa posição bem interessante. Eu tenho uma opinião pessoal, lógico, né? Então, eu acompanhei vou completar quase 30 anos eu me criei cientificamente falando, eu nasci dentro do síncrotron. O que é preciso para um negócio desse dar certo é entusiasmo. Você tem que permitir que as pessoas que trabalham num projeto desse se entusiasmem. Os salários dentro do CNPEM, dentro do LNLS, não são os melhores salários do mercado. Principalmente para o pessoal de TI, né, essa parte de informática. Pessoal de engenharia, nós temos engenheiros lá que fazem coisas inacreditáveis. Esse pessoal, eles estão lá porque eles estão com um desafio, eles estão com uma coisa que faz eles gostarem de levantar e chegar lá no trabalho e falar... Óbvio, nosso trabalho não é só assim, né? A maior parte do tempo eu estou só respondendo e-mail, mas de vez em quando eu tenho lá algumas coisas interessantes para fazer. Então, o entusiasmo do trabalho é uma coisa. Eu não vou dizer que não tem entusiasmo em outros, não estou dizendo isso. Eu tenho pouca possibilidade de comparar o ambiente do síncrotron com o ambiente fora do síncrotron, porque eu só trabalhei em síncrotron, né? Então é difícil ter essa... Mas esse entusiasmo é algo que tem que ter, condição sine qua non. Você tem que dar desafios e condições para que esses desafios sejam vencidos e outros venham. Então, isso é uma das coisas.
O que deu certo lá, existe uma discussão muito grande, isso é uma questão de política científica, beirando a sociologia e filosofia, da história da organização social. Não são poucos os exemplos de organização social que deram errado, desde que surgiu a ABT-Luz, que era a organização social inicial. O fato de ser organização social em si, eu vejo algumas vantagens, mas eu também não acho que seja a panaceia, a organização social, tá certo? Então, é diferente você eu não sou estatutário, eu não sou um funcionário, eu sou um seletista. A gente não é parte do ministério, a gente tem um contrato de gestão. Talvez eu esteja me expressando errado, mas o fato é que, sendo uma organização social, a gente tem um contrato com o ministério que a gente tem que cumprir. Esse contrato é muito bem específico, desde a parte de quanta luz de síncrotron a gente tem que produzir, qual que é o máximo de falhas que tem que ter, quantos usuários tem que ter, quantos papers esses usuários têm que publicar. Tem todos esses tem critérios que a gente tem que cumprir para que o Ministério cumpra com a parte dele, que é dar dinheiro. Tá certo? Então, existe essa abordagem, pode ser meio draconiana, maquiavélica às vezes, mas foi algo que, nesse caso, funcionou bastante bem. Entusiasmo, acho que é a palavra mais... Só que a questão, talvez, daí mude, a sua questão seja, como dar entusiasmo para as pessoas? E isso é difícil de responder. Eu não saberia por que a gente tem uma turma para frente. Amanhã eu vou ser da banca de mestrado de um menino que desenvolveu uma parte do monocromador de raio-x. Você visse as coisas que esse cara fez, é inacreditável, eu não teria como fazer isso em outro lugar. Então, ele está com muito... dá vontade para ele fazer aquilo. Então, é algo interessante. Então, como passar isso para outras áreas? Eu acho que seria muita presunção da nossa parte achar que a gente tem a resposta para isso. Eu não saberia te dizer, realmente eu não saberia dizer. E, bem provavelmente, o que funciona dentro do LNLS, dentro do CNPEM, provavelmente não é a forma mais adequada em outras situações. Mas o que eu vejo que falta, em geral, e que a gente aprendeu mais recentemente com todas essas atividades que eu mostrei para vocês anteriormente, é você realmente trazer a comunidade para vocês, para a gente. A gente trabalha muito com a comunidade, a gente se expõe muito à comunidade. Por ser um laboratório nacional, a gente se expõe à comunidade, de cara, a comunidade científica, acadêmica, mas a gente está buscando toda a outra comunidade, o pessoal de Campinas, o pessoal que mora do lado, tá certo? A classe política, a gente traz o pessoal da classe política para vir lá ver todos os nossos administradores. Cada vez que muda um ministério, o pessoal vai lá conhecer, ver o que a gente faz, e a gente mostra. Então, uma parte grande do nosso trabalho é atrair as pessoas e mostrar, divulgar realmente. Acho que esse trabalho que o IFT faz aqui, esse tipo de divulgação, é o tipo de coisa que toda instituição acadêmica deveria fazer nesse sentido. E daí você traz peso para a ciência. Tá certo? Eu não respondi, eu sei que eu não respondi, mas eu não saberia responder, desculpa. Se eu puder só fazer um adendo, Alexandre. Tá bom. Eu tinha uma pergunta do Facebook para fazer, mas vai lá, vai. Não, só porque eu esqueci de mencionar, de colocar aqui um projeto que a gente começou a desenvolver lá no CNPEM, lá no LNLS específico, que é a Escola Brasileira de Síncrotron, para professores de ensino de física do 2º grau, do ensino médio, né? Hoje em dia, ensino médio. Então, teve a primeira edição esse ano, em fevereiro desse ano, foi muito interessante. É um trabalho conjunto do CNPEM, mas capitaneado pela Sociedade Brasileira de Física. Do mesmo jeito que a Sociedade Brasileira de Física tem aquele negócio junto com o CERN, agora eles estão fazendo junto com o CNPEM. Então, é uma Escola Brasileira de Síncrotron para professores de ensino médio. Então, eu não coloquei aí, é algo que vai ter, a gente espera que seja algo regular também. Aqueles que tiverem interesse, fiquem atentos nas páginas do laboratório, por gentileza. A gente tem uma última pergunta do Facebook, que é o seguinte. Então, o Gleidson, ele perguntou, porque no caso do CERN, por exemplo, você acelera prótons, né? Se no caso de síncrotron, além de elétrons, se utiliza algum outro tipo de partícula para obter radiação?
A gente utiliza elétrons porque o que a gente quer produzir é muita radiação. A gente quer realmente... Então, quanto mais energia a gente der, e é mais fácil dar energia para uma partícula mais leve. Então, o elétron. Existem alguns síncrotrons, existiram, hoje eu não sei, eu não posso dizer se tenho certeza, mas existiram síncrotrons. Um era um síncrotron antigo na França, que acelerava pósitrons. Eles tinham um feixe de pósitron, tinha algumas vantagens em acelerar pósitrons para a máquina, mas produzir pósitrons não é tão simples assim, mas existem algumas vantagens. A gente não acelera prótons, porque por eles serem 1000 vezes mais massivos, né, ter uma massa 2 vezes maior, com a mesma energia, eles teriam uma velocidade, digamos assim, muito menor do que os elétrons têm. E a carga é a mesma, né? Então, tanto faz você defletir um próton ou um elétron, se você tem o mesmo movimento dos dois, a radiação, exceto por uma fase, vai ser a mesma. Mas daí, então, se você pode gastar menos energia, pode chegar em energias mais altas com elétrons, é principalmente por isso. E tem mais uma razão, para a gente acelerar, por serem 2000 vezes mais pesados, a gente teria que gastar muita energia para acelerar prótons. Para vocês terem uma ideia, o CERN, ele acelera prótons realmente, mas ele só opera metade do ano. O LHC, o novo, o grandão lá, só opera metade do ano, porque ele consome, quando em operação, ele consome praticamente a mesma coisa em eletricidade que a cidade de Genebra inteira. E como a eletricidade não é dada nem aqui, nem lá, eles trabalham no verão, quando a eletricidade é mais em conta. Então, assim, existem quesitos, tem um quesito financeiro bem simples, mas é pela facilidade, principalmente a facilidade. Para produzir elétrons, quando você se coça, você está produzindo elétrons por aí. Então, é mais simples. Não sei se responde a pergunta dele, mas... Tem mais alguma pergunta? Se não, nós vamos agradecer novamente o Júlio. Obrigado.